Boa noite, gente boa. Cá estamos nós na nossa 48ª tertúlia fotográfica Gente Boa. E hoje será dedicada à análise de fotografias enviadas pelos nossos habituês, com fotografias de animais, a cores e em formato quadrado. Gostaria hoje também de começar por falar, ainda antes de falar sobre o 25 de Abril, que estamos a comemorar hoje e que toda a nossa geração tem um carinho muito especial por este dia. Gostaria só de vos dizer de divulgar aqui dois concursos que estão a decorrer, que eu acho que poderá ser de interesse aqui da tertúlia e daqueles que nos acompanham pelo Facebook, no live que estamos a transmitir. Portanto, há dois concursos a decorrer. Um é desafio Olhares sobre a Floresta, promovido pelo MyPlanet, com o apoio do olhares.com. Um dos sites, se não o mais antigo site de fotografias português. Este é um desafio do projeto MyPlanet, de Navigator Company, que conta com apoio à divulgação da nossa comunidade. Esta ação pretende sensibilizar para o conhecimento e a valorização da floresta nacional e desafiar a descoberta de novos pontos de vista sobre este importante recurso natural. Profissionais e amadores da fotografia são assim desafiados a embriarem-se na natureza e a expressar uma mensagem de sustentabilidade. As florestas desempenham um papel fundamental nas nossas vidas, no nosso país e no nosso planeta. O concurso decorre de 27 de Abril a 11 de Maio. Cada participante poderá concorrer com um máximo de 5 fotografias. Os prémios serão um cheque da FNAC no valor de 300 euros e um kit do MyPlanet. E também uma sai na revista MyPlanet. Depois temos um outro concurso também muito interessante, um concurso já antigo em Portugal e que é sempre um desafio para os fotógrafos, que é Novos Talentos FNAC. A FNAC continua à procura de novos talentos nas categorias de música, escrita, cinema, fotografia, ilustração e, em estreia este ano, videojogos. As inscrições estão quase a acabar, têm só até 30 de Abril para participarem com o vosso projeto na plataforma disponível no site oficial dos Novos Talentos FNAC. Além dos prémios por categoria, todos os vencedores irão receber 1.500 euros oferecido para Repsol, patrocinador oficial dos Novos Talentos e do FNAC Live desde 2018. Em fotografia, os três projetos de destaque, histórias fotográficas, portanto os fotógrafos poderão concorrer com histórias fotográficas, não sei o limite do número, mas sei que são sempre muitas, entre os 15 e os 25 fotografias, serão expostos nos fóruns FNAC. O vencedor receberá um vale de 1.500 euros da Fuji para utilizar em material fotográfico acompanhado do IPF durante um ano num projeto fotográfico. Ora, muito bem, hoje, no dia 25 de Abril, Dia da Liberdade, algo fundamental na nossa democracia, e tão ameaçada, por um lado, pelo poder político populista e, por outro, e não menos grave, por um poder político submetido aos grandes lucros, aos grandes grupos e onde o indivíduo é pouco tido em conta. Na segunda década do século XXI, com o avançado da inteligência artificial, é-nos prometido mais tempo para o indivíduo, mais tempo para a cultura, mais tempo para o lazer, melhores salários e melhor qualidade de vida, mais tempo para o eu, espaço para a verdadeira democracia proliferar. Infelizmente, para a grande maioria da humanidade, não passa de uma promessa com muito pouco crédito. Mas deixemos de politiquices e vamos recordar um dos grandes mestres da fotografia em Portugal, ainda vivo, Eduardo Gageiro, o fotógrafo de Abril. Um documentário sobre a vida de Gageiro, um século ilustrado, promovido pela Antena 2, que todos os fotógrafos que gostam de fotografia de rua, fotojornalismo, deviam de o ver. Costumo passar este vídeo nas minhas aulas de curso avançado de fotografia e constituição de histórias fotográficas. Se alguém o quiser ver, eu posso-vos passar de uma forma privada. Eduardo Gageiro nasceu a 16 de fevereiro de 1985, atualmente com 86 anos de idade, em Sacavém. Conquistou vários prémios internacionais, entre eles o Old Press Photo, em 74, na categoria de retrato. Lançou 21 livros de fotografia, onde se destacam os títulos Lisboa, no Cais da Memória,
e liberdade. E isto era a minha preparação, a minha introdução para a nossa tertúlia de hoje, num dia fantástico como o dia 25 de Abril. Mané Carreiro, nos estúdios de Santa Cruz, na magnífica cidade da Lagoa, na Ilha de São Miguel, passo a emissão para ti para a apresentação do rúbrica O Fotógrafo Açoriano. Ora, boa noite a todos os presentes, aos ausentes, a todos aqueles que nos estão a ver através do direto do live, do Facebook Live. Enfim, alguns comentários por lá, a desejar boa noite e parabéns e tudo mais. Depois dessa tua introdução, José, eu até fiquei um bocado engasgado, né? Porque efetivamente Lagoa é uma cidade, mas de cidade tem pouco, confesso. Lagoa ficou parada no tempo. Mas pronto, pode ser que novos eventos tragam algo de novo a esta vila-cidade ou cidade-vila. Na rubrica do Fotógrafo Açoriano, trago-vos hoje dois irmãos, Arnaldo Petencourt, Manuel Petencourt, que nasceram em 1913 e 1916, ambos oriundos da Ilha da Graciosa. Fixaram-se na Ilha da Terceira desde jovens, onde acabaram de abrir a Fotolilás no início da década dos anos 40, em Angra do Heroísmo. Para além da fotografia artística, o estabelecimento evidenciou-se pelos trabalhos de reportagem dos mais variados eventos, e não fosse a Ilha da Terceira uma ilha rica em eventos culturais. Na edição também de postais turísticos. Foi na sua época uma das casas de fotografia da ilha com maior dinâmica. Por volta de 1968, Manuel Petencourt fundou o seu próprio estabelecimento, a Minifoto, ainda em Angra do Heroísmo. As duas casas acabaram por encerrar em meados dos anos 70. E assim foi a história muito resumida de Arnaldo Petencourt, de Manuel Petencourt, dois irmãos cuja paixão era a mesma que nos traz aqui hoje, a fotografia. Zé, eu acho que foi bastante curto para não ser apedrejado no final da tertúlia. E hoje vejo que há caras novas. Bem-vinda, quer dizer, bem-vindas seja. Só à parte, Manar. Vai chegar à vez de Gilberto Nóbrega? Já foi. Ai, não me lembro. Faltaste nesse dia. Faltei, mas posso dizer qual foi a tertúlia que ele foi falado. E depois sim. Consultas o YouTube, onde estão todas as tertúlias gravadas e publicadas. Olha, muito obrigada. Para que mais tarde, enfim, os nossos descendentes possam ir. Olha como o pai era. O avô naquele tempo já não tinha cabelo. Estão a perceber? Olha, ele era da Madeira, não é? Era. Da Madeira. Era. Ok, obrigado. A Madeira não é só bananas nem flores, também tem gente boa, né? Um grande abraço para a Ilha da Madeira. Zé, tu estás com uma camisa, tu estás com bom ar. Muito obrigado, Semana com ar jovial. Mudaste a lâmpada da sala, não? Não. Foi mesmo só parar a barba, só isso. Nada... Também aconteceu mesmo. Nota-se. Muito bem, Zé, palavra contigo. Muito obrigado, Mané Carreiro. Eu mesmo obrigado. José Franco, 55 anos, natural de Ponta Delgada, mais de 40 ligados à fotografia. Os últimos 10 anos foram passados a dar formação e a viajar pelo mundo com amantes da fotografia, ministrando vários cursos nos Açores, em Lisboa e no Porto. Apresenta-nos em formato online e presencial formação em fotografia pela utilização dos modos manuais. Aprenda a registar a vida e os momentos cada vez mais únicos. Estou neste momento a promover um curso de fotografia de 20 horas, online, muito interativo, que irá proporcionar durante 12 dias momentos únicos aos formandos. Desperta o meu lado mais artístico e a vontade de se obter a melhor fotografia. Aprendi acima de tudo que a fotografia tem alma e vida. Os conteúdos abordados foram muito interessantes. Posso-lhe garantir que se participar neste curso, nunca mais irá olhar para o mundo da mesma forma. A fotografia, acima de tudo, é a arte. A teoria, a prática, o espaço para dúvidas. Fazer formação com o Zé Franco é algo que nos enriquece. Os formandos que o Zé tem tido têm sido
bafejados pela sorte da sua dinâmica, da sua paixão e da sua vontade de ensinar enquanto excelente formador e comunicador. Boa noite para o Brasil, para a Miriam Costa, bem-vinda. É sempre um prazer enorme quando nós recebemos aqui na nossa tertúlia alguém do outro lado do Atlântico. E hoje vamos então, vou partilhar convosco as fotografias enviadas pelos nossos habitués da tertúlia, em que hoje vamos analisar fotografias de animais a cores e em formato quadrado. Ora bem, começando aqui pela primeira fotografia. E olhando aqui para os primeiros que me aparecem no meu monitor, Miguel Pidonê, o que é que tu achas aqui deste retrato? Sim, porque é um retrato de uma águia, apesar de ser um animal, mas não deixa de ser um retrato, pelo menos a forma apertada quanto foi feita esta composição. Boa noite a quem ainda não tinha cumprimentado, quem foi chegando entretanto. Resumindo, gosto muito desta foto. Para começar, porque é uma águia e, portanto, mesmo que estivesse desfocada, adoraria. Mas não, mas está muito focado, aquele olho está fantástico, destaca-se imenso. Então deve estar tudo satisfeito com o Sporting que está a ganhar ou não? Pá, não. Por acaso, eu sou benfiquista e depois esse ano o Benfica não será campeão e portanto o resto interessa-me pouco. Mas esse ano gostava que não podendo ser o Benfica, até gostaria que fosse o Sporting. Coitado, já está há tanto tempo. Eu tenho um grande amigo meu, padrinho dos meus filhos, que só viu o Sporting ser campeão 2 vezes na vida. Coitadinho. É muito até os meus filhos já viram mais vezes o Benfica ser campeão do que o seu padrinho. É verdade, portanto, eu acho, coitadinho. Passando à frente. Gosto muito da foto, sim, é um retrato, claramente. Mas aquele olho todo focado, que faz um ótimo primeiro plano, depois o resto do corpo que desvanece por trás, aquela diagonal, isso tem claramente aí diagonais e a espiral de ouro. Gosto muito, parabéns ao autor da foto, está um retrato muito bom desta águia. Sim, senhor. Muito bem. Catarina Guerra, queres acrescentar alguma coisa? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Évora, está tudo bem, Évora? Ótimo, pá, muito agitada. Muito agitada, pá. Pois é, que revolução, pá, não é? É, não é? Gosto imenso da foto. Quase que via quem era o autor pelo reflexo no olho da águia. Caramba, pá. É mesmo. É um homem. É uma aposta. É uma aposta, é um homem. Mas é tudo o que o Miguel diz, realmente está tudo aqui, as diagonais, a espiral, está espetáculo. Tenho pena só é que aquele fundo esteja ali um bocado claro demais, mas de resto aquela parte focada gosto imenso. Parabéns. Muito bem, obrigado, Catarina. Ora bem, também gosto muito deste retrato, tem uma definição fantástica, uma excelente composição. Em relação ao fundo claro, eu preferia até que ele tivesse tudo ele claro, de uma forma uniforme, e não aquela mancha cinzenta que sobreposta que acaba por me perturbar ligeiramente, mas pronto, nada de especial, nada que não se tivesse feito uma máscara e que estivesse exatamente ou atenuado ou desaturado ou até mesmo colocado tudo na técnica da Aiki, que os meus amigos nem sempre gostam, mas que aqui acho que resultaria muitíssimo bem, porque o fundo branco aqui resultaria em pleno. É uma excelente fotografia, presumo que seja feita em algum centro de interpretação de aves para se conseguir ter acesso a tão próximo, mas o Virgílio é que nos poderá dizer onde é que fez este excelente retrato. Estás sem som, Virgílio? Estás sem som, se puderes ligar o som primeiro, nós agradecemos-te. Okay. Bom, boa noite a todos. Isto não foi em nenhum centro, foi mesmo na rua. No centro do Porto, estava lá um indivíduo. Eu pensava que isto era um falcão. Vocês estão a dizer que é uma águia. Parece uma águia, mas pronto, mas um falcão também é julgo que seja um falcão. Um indivíduo que anda ali com uma águia na rua.
em frente ao café, foi mesmo na Avenida dos Aliados. Eu achei curioso e pedi ao indivíduo para, posso fotografar? Ele disse, está à vontade. E eu foi à beira do McDonald's. Sim. Ok. Onde são os engraxadores e não sei o quê. Exato. Pronto, mas foi por acaso, eu ia a passar e tinha andado na Ribeira a fazer fotografia, como era habitual, e depois tive este encontro e pedi à pessoa para fotografar aí. Olha, foi assim, foi na hora e aconteceu isto. Muito bem. Bom, é uma excelente fotografia, parabéns Virgílio e obrigado pela partilha. Obrigado. Eu sei que sobre os falcões no Porto aconteceu contratarem falcoeiros também no McDonald's, que era o antigo Café Imperial, e no Hotel Yetman, em Gaia, que é um 5 estrelas XPTO. E então contrataram, porquê? Porque as gaivotas vinham comer à mesa dos clientes. E no hotel era o pequeno almoço e não havia maneira de as enxutar, a não ser saltar ou soltar o falcão. E eu assustavas e no McDonald's foi a mesma coisa. Na Ribeira do Porto também eles tinham lá, porque aquelas esplanadas todas que as pessoas estão lá a comer nos restaurantezinhos, as gaivotas iam lá e sacavam um bife na boa, pá, e portanto... sim. Falcões. É tudo. Passando aqui para a fotografia seguinte e... E pedindo aqui ao Mané Carreiro, já que ele gosta muito de ir à caça e quando vai para aquelas, para as nascejas, para a zona daquele planalto do Nordeste, onde tem aquelas zonas trefeiras com muita água e muitas rãs, o que é que achas aqui desta rã? Bom, antes de me pronunciar sobre esta fotografia, gostaria de dizer à Anabela que falámos sobre o Gilberto Nóbrega na 36ª tertúlia no dia 31 de janeiro. Ok, Anabela? Ainda a fotografia. É assim, eu gosto muito das rãs, porque as rãs, pronto, há aqui vários aspectos. Falar da rã, a rã é um anfíbio até interessante, aquilo que eu acho dela é extremamente agradável. E quando se está na caça, utiliza-se muito o som da rã. Curiosamente, vocês perguntam, mas para quê? Porque é assim, a rã só imita aqueles sons quando se sente segura, ou seja, na ausência da figura humana. E quando é no desenrolar da minha atividade cinegética, nomeadamente às narcejas que habitam na zona do Planalto dos Graminhais, na Achada das Furnas, zonas lamaçantes e com muita água, quando eu ouço as rãs ao fundo, é sinal que ainda não passou nenhum caçador. Ou seja, a minha probabilidade de encontrar aumenta. Daí que eu tenho um carinho grande pelas rãs e um grande respeito. Né? Gosto dessa fotografia, enfim, por estas razões. Sinto aqui algum desenquadramento, porque por um lado, o que é importante nesta rã e aquilo que chama-nos a atenção num primeiro olhar é o olho da rã, efetivamente. E depois o corpo está para trás e a cabeça e a posição em que ela está projeta-se para a frente. Mas eu para a frente tenho o corte da própria fotografia. Ou seja, tudo o que está atrás do olho, ali 2 ou 3 centímetros, eu acho que não era necessário. Eu, pessoalmente, acho que essa fotografia, para além de ser uma fotografia bonita, do olho está nítido e tudo mais, aquela parte de trás da rã está a desvalorizar um pouco a rã, porque o que é bonito aqui são os olhos e a posição dela e o próprio reflexo que ela faz. Era uma belíssima fotografia para o tema dos reflexos. É o que tenho a dizer, Zé. Ok, muito obrigado. Jorge Escola, quer acrescentar alguma coisa àquilo que o Mané já disse? Ora bem,
não tem a qualidade da anterior. É uma belíssima, de qualquer modo, é uma belíssima de uma fotografia. É pena aquela folha que aparece ali no canto direito e não estar tudo em branco, mas pronto, isto acontece, é a natureza, paciência. Mas de qualquer modo é uma belíssima de uma fotografia, parabéns ao autor. Muito bem, muito obrigado, Jorge. Bem, eu também gosto desta fotografia da RAM, ao contrário do que o Mané estava a referir aqui, a parte de trás, que ele acha que não traz informação. A mim não me incomoda nada que o corpo esteja aqui. O que eu preferia era que, efetivamente, todo este corpo estivesse um pouco mais acima, ou seja, em que este olho estivesse aqui. E esta mancha aqui, esta mancha desvia-me brutalmente a atenção. E pronto, essa é daquelas manchas que eu, hoje em dia, não tenho problemas nenhuns em fazer desaparecer das minhas fotografias. Vai-te embora, que só me estás a chatear, e tudo que me está a chatear eu não quero na minha vida hoje em dia. Portanto, isto eu gostaria muito de ter feito esta rã, em que este olho estaria aqui em cima. Poderia ter-me cortado aqui um bocadinho, poderia, sim senhor, não era mal de todo poder ter cortado aqui um bocadinho, mas não cortando também não me incomoda. Agora, esta mancha verde aqui é que é mesmo muito má. Ainda por cima, como a fotografia sofreu algum pós-tratamento que lhe dê algum contraste, que embelezou bastante a fotografia, mas sobressaí também imenso esta mancha, o que é terrível. Mas isso é muito fácil, fazer aqui uma máscara e fazer desaparecer isto, ou copiar por cima e, portanto, fazê-la desaparecer. De resto, é uma excelente fotografia. Osvaldo, quando estavas a fotografar esta rã, ela emitia som, portanto estava feliz, sentia-se... Por acaso, ela emitia, só que assim, isto foi fruto de ter ido lá uma segunda vez, porque isto começou assim, de vez em quando, a Liga Portuguesa contra o Cancro, lá a psicóloga, a doutora Graciete, como ela dá consultas lá na Liga em Ponta Delgada, quando há assim um grupo que está, ou alguém no grupo que está meio desanimado, ela então convida a malta para ir fazer um passeio. E fomos ao Parque Urbano. E lá está, tal como diz o Mané Carreiro, foi o chamado delas que me levou ao lago. Mas eu estava com a 28-105, nada feito. Voltei lá no dia seguinte, com 80-300. Mas aqui, essa fotografia foi cropada 2 vezes. Porque quando eu exportei do Lightroom, foi com 1600 por 1200. E fui a esta fotografia já reduzida, cropar para o quadrado. Quanto àquela questão do apagar ou acrescentar algo à fotografia, não é muito a minha praia, porque isto aí para mim já não é fotografia, é arte digital. Eu sou capaz de ir 2 vezes ao mesmo local, saltar para dentro da ribeira, limpar a pedra, lavar a pedra, mas fazer a edição antes da fotografia. Apagar ou acrescentar qualquer coisa não é muito a minha praia. Até que eu gosto mais da fotografia na altura, como ela estava, com o enquadramento do 2x3 no formato original, do que fazer o crop. O crop foi, pronto, era daquelas coisas que também eu gosto de mandar para o grupo, aquela fotografia que me oferece sempre algumas dúvidas, para ouvir as opiniões diferentes da minha, para que eu veja também algo a corrigir, e nunca mando aquela fotografia que seja uma que eu gosto muito, mas sim aquela que me dá sempre algumas dúvidas. Neste caso, eu tinha mais uma outra para mandar em vez dessa. Mas eu disse, olha, tal como diz o Mané Carreiro, eu tenho aqui qualquer coisa que eu vou mandar essa, e o que é que isto vai dar? Muito bem, Osvaldo, eu percebo perfeitamente a tua visão purista da pós-produção, mas isso é como tudo na vida, uns tiram, outros põem... Não é purista, porque isto também é assim, eu digo, um gajo quanto, porque aí a gente começa a dar aquela questão que é quanto melhor for a edição de Photoshop e isso e disso, melhor fotógrafo ele parece. E aí, desculpem lá, mas não é muito a minha praia. Eu sei que a fotografia, para ser coisa, tem que se fazer sempre edição. Mas antes de fazer edição, ou fazer correção, ou ir lá tirar uma pedra, acrescentar uma pedra, tirar um olho, meter um olho, não é muito a minha onda. E saltar para dentro da ribeira, lavar as pedras, tirar o lixo, contem comigo. Que eu vou de sapato, descalço, tiro a roupa, não tem problema. Posso cair dentro da ribeira que nem traz. Mas fazer edição em casa é a coisa que eu odeio. Ainda tem que se arranjar um gajo que seja formado em Photoshop, queira fazer uma parceria comigo. Eu fotografo e ele edita.
Olha, pá, quando descobrires este indivíduo, fala comigo, que eu também não me importo nada de fazer uma fotografia. Porque eu odeio fazer edição de fotografia. A verdade é essa. Eu não odeio, eu gosto de fazer, mas é muito cansativo e há coisas mais interessantes para fazer na vida. Zé Franco, mas o Osvaldo pode vir cá a casa limpar as pedras do charco, corta a relva e enquanto faz isso eu dou uns toques. Eu tive uma vez, eu já disse isso aqui a semana passada, quem já foi ao Cagarrão conhece bem o Cagarrão. Antes de chegarmos à cascata havia uma ponte de madeira. Sim, a gente subia essa ponte, andava aí o quê? Uns 30 metros, e havia aí uma cascata com 2 metros de altura. Eu fui lá uma vez, fiz a fotografia, vim para casa. Cheguei a casa, olhei para aqui, não gosto. Voltei lá acima, pus a máquina de estar no ponto que eu queria fazer, fiz a fotografia, voltei lá, limpei o lixo todo, lavei as pedrinhas, fiz as fotografias. Publiquei uma fotografia e o Zé Borges, que trabalha hoje na foto e vídeo, no Parque Atlântico, onde é que tiraste isso? Olha, foi assim. Epá, eu queria ir lá em cima, mas o meu carro está variado. E eu tornei lá em cima na mesma semana. Fui 3 vezes uma semana. É assim mesmo. Quem corre por gosto não cansa. Olha, agora estou pagando os meus pecados, que infelizmente não posso andar mais que 50 metros de desvio de carro. Pronto, mas como tinhas andado muito, pelo menos estás compensado. Pronto. Olha, parabéns ao autor deste. Eu gosto deste. Passando aqui à fotografia seguinte, e temos aqui um salve-erro, um pisco. Nuno Borges, não sei se animais, aliás, presumo que fotografar animais não é a tua praia mesmo, porque não mandaste nenhum animal, não tinhas nenhum arrastado interessante para aviar. Mas é verdade. Só dando sequência ao que o Osvaldo está a dizer, eu estava-me a rir e estava a achar uma piada imensa, porque eu adoro editar a fotografia, mas o universo conspirou contra mim, porque eu, no início do inverno, como estou agora aqui em Sagres, comecei a fotografar em analógico, a preto e branco, até com rolos de muito grão, 3200. E então, das coisas divertidas, quando eu mandei processar os rolos e vi as fotografias, é que dei por mim como ao Osvaldo. Porquê? Como eu não estou a trabalhar para digitalizar as fotografias analógicas e depois fazer Photoshop e como se vê muito aí na internet. Não, a minha ideia, trabalhar o analógico é revelar e depois imprimir manualmente. Ou seja, não pode haver alterações de maior. E então estava a pensar no que o Osvaldo estava a dizer, porque eu tenho andado durante estes últimos 3 meses, parece aqueles tipos do ambiente, a limpar os areais e tudo, porque não posso fazer isso em casa, não posso tirar. Então ando lá de culpa ao ar, antes de tirar as minhas fotografias analógicas, e eu agora estava a ouvir o Osvaldo e estava a dizer assim, epá, faz-me cá tanta falta o Osvaldo em Sagres, porque eu dizia-lhe assim, olha, tu tiras as fotos digitais, eu tiro as minhas analógicas e limpamos isto a meias. Dava um jeito. Eu gosto, por exemplo, eu agora, infelizmente, cascatas, que é o que eu gosto de fazer, eu só estou condenado aqui na ilha a fazer 3, que é a do Cabrito, que o carro fica a 50 metros, aquela da estrada ali na Achada, que é dos Caldeirões, e é a principal, porque há uma outra para cima que tem 3 pontos, que tem dificuldade em chegar a ela. Mas e é uma da Lomba de São Pedro, que é a cascata do Homem, que fica na beira-mar, que o carro vai lá embaixo. Há uma outra cá em cima, que é a que faz a gruta, e é aquela cascata do Félix, está-me atravessada na garganta. Mas eu, quando vejo qualquer uma delas, eu ponho a máquina no tripé e vou para dentro da ribeira. Não tem problema nenhum. Então está combinado, Osvaldo, quando for aí aos Açores, depois eu faço as analógicas, tu fazes as digitais e limpamos a meia. Ainda te faço mais. Diz onde é que estás, que eu vou-te buscar e faço de guia turista, está bom. Não, mas o meio dos Açores tem que acontecer. Ora bem, vamos aqui para o nosso pássaro. Ora bem, em termos, deixa cá analisar isto, em termos de focagem, pois isto está extremamente bem focado, sendo que a primeira águia tinha o olho focado, mas depois, talvez devido a uma abertura, devia ser para aí, não via a ficha, mas devia ser para aí qualquer coisa como 1.8 ou à volta disso, desfocava logo até o bico, já estava desfocado,
Este aqui, o pássaro está todo ele na parte de frente focado, mas a pata de trás já se nota um certo desfoque. Portanto, isto terá, não sei, provavelmente uma abertura aí de F4. F4, 200 milímetros. Ora, acertei em cheio, F4. E pronto, os 200 milímetros depois ainda ajuda mais nesse desfoque. Pronto, portanto, a nível de focagem está excelente. O fundo, também gosto muito dele, ao contrário da nossa amiga Ram, há ali uma manchinha, mas não me incomoda muito. O fundo está neutro, portanto está desfocado, está com uma cor harmoniosa com o resto, portanto com a parte de baixo com os verdes, e não está mais claro que o motivo, está, portanto, com uma luminosidade mais escura, está bem desfocada e está harmoniosa, portanto. Tem ali aquela mancha, mas não incomoda como a Ram, que estava lá deslocada para o canto superior direito, aqui. Depois tem aqui uns elementos que para mim tornam uma coisa muito interessante, é a forma como foi feito o enquadramento, porque tem aqui os meus amigos gozam comigo, porque eu gosto muito das diagonais, mas a verdade é que a diagonal cria uma dinâmica visual muito interessante, e aqui foi interessante porque foi colocada essa mesma diagonal e um cuidado muito bonito neste enquadramento, em que no canto inferior esquerdo o vértice está ali o vértice com portanto, desse painel metálico, ou lá que é. E outro muito interessante, na questão da perspectiva, porque a cauda do pássaro também não passa a linha. Portanto, isto é muito interessante, até em termos de paisagens naturais, porque quando passam as linhas, por exemplo, no caso das tacarias, nas fotos de paisagens naturais, o nosso olhar tem tendência a bloquear. E aqui realmente há essa harmonia, de tanto no canto inferior esquerdo do vértice, como da cauda do pássaro também ali na aresta. E depois tem umas gotículas ainda para enriquecer mais a composição. O verde, em termos de cor, está muito associado à vitalidade, portanto nós associamos sempre o verde à vida, à primavera, e o tom depois alaranjado transmite um tom quente, de aconchego. Portanto, em termos também de leitura emocional da cor, também gosto muito. De modo que a única coisa que poderia fazer aqui era um bocado como a Ram, se houvesse aqui, mas de levantar um bocadinho o pássaro, não sei se haverá espaço, mas aí já é subjetivo, se há espaço a mais acima da cabeça do pássaro ou não, eventualmente poderia ter menos espaço. Não sei até que ponto é que esse espaço em cima do enquadramento é um espaço necessário para o pássaro respirar, ou então já deixa de ser necessário para respirar e já passa a ser um espaço negativo. Aí essa deixa depois aí para o Zé Franco. Muito bem, deixas uma batata quente, muito bem. Isidro, o que é que te apetece acrescentar em relação a esta fotografia? Boa noite a todos. Eu acho que já foi tudo dito. O Nuno falou praticamente tudo. Eu quando estava a analisar a fotografia, vi que aqui da parte frontal tentava reenquadrar mais, fechar mais o enquadramento, por forma a fazer um recorte mais arrojado, mas depois iria perder aquele alinhamento interessante que o Nuno referiu, aqui com o vértice inferior da fotografia. Tirando isso, é uma fotografia que está excelente. Eu tentava, talvez, na parte do fundo, tentar trazer um pouquinho de luz àquela manchazinha mais vertical, escura, que está no plano de fundo. Era só exatamente isso que eu talvez fizesse nesta fotografia. Tirando isso, está muito boa. Gosto muito da fotografia, tanto da paleta de cores, como a definição, a focagem, e é só isso. Parabéns ao seu ator. Era trazer um pouquinho de luz, se fosse possível, por forma a eliminar aquela mancha vertical que está ali no centro do enquadramento. Era só. Muitos parabéns. Muito bem. Bom, vocês dissecaram de tal maneira a fotografia que não deixaram mesmo margem de manobra nenhuma para mim. E eu concordo com praticamente tudo o que foi dito.
mas olhando bem para esta fotografia e para o crop quadrado e para manter esta linha diagonal, que presume ser de um banco de jardim, que se usa muito nos Açores, em madeira, pintadinhos de verde, para se conseguir manter essa diagonal e fechar mais a fotografia, como seria mais interessante, ou iríamos perder a cauda ou perdíamos o alinhamento e, portanto, ia ser muito difícil levar para cima o olho deste pisco. Eu preferia também que aquela coluna escura estivesse mais desvanecida, ou seja, estivesse mais nos tons do resto do fundo. Contudo, pronto, não digo sinceramente que se calhar antes da tertúlia aquela mancha nunca me perturbaria. A tertúlia é que tem-nos tornado de um grau de exigência tal que agora olhamos para todos os pormenores e mais algum. É uma belíssima fotografia de um pisco e até tenho alguma curiosidade de ver esta fotografia antes do crop, mas só o Nicolau é que nos poderá dizer como é que ela era antes do crop. Olha, muito obrigado pelas críticas, pelas palavras também simpáticas. Eu nunca tinha feito pássaros, foi a primeira vez. A primeira fotografia de um pássaro que tive na minha vida. E, portanto, que nunca tinha arriscado. E por causa do dia, estava no Parque Terra Nostra, eu estava a vir para cá, e vinha com roupa vermelha, e depois tive que me aproximar. E foi feito assim, de repente, à mão. Assim, olhar para ali, antes que ele fugisse, digamos. Portanto, é lógico que não pensei metade das coisas que vocês pensaram, naturalmente, que tentei ver ao banco, no crop, etc. E o crop que eu tenho dessa fotografia seria 3x2 ou 2x3, como costumas dizer. Em relação à mancha preta, concordo com vocês, eu tentei fazer um jeito ali, mas estava a ficar um bocado pior e eu tive medo para estragar, não vale a pena. Não tive arte e engenho para... É um bocado complicado aquela mancha, porque eu tirava toda e puxando, fazendo uma, como é que se chama aquilo, uma clonagem dos lados, mas eu tentei, mas nunca, parecia-me sempre um bocadinho artificial, parecia-me sempre, não consegui, nem com difusão, não consegui. E então, quando a gente acha que vai ficar com um aspecto que não é natural, mais vale estar quieto. Deixaram. E pronto, foi o que aconteceu. Quanto ao enquadramento, pois é exatamente isso, eu estava condicionado ao espaço que tinha e, portanto, não tinha mais espaço e achei importante a diagonal, achei importante a cauda apontar para o canto inferior da fotografia, porque no fundo fez um triângulo entre, se repararem bem, quase que há uma linha diagonal entre o canto inferior esquerdo e o canto inferior direito, a passar pela cabeça do pássaro. Sim. Tentei jogar com essa diagonal, justamente com a diagonal a cruzar com a diagonal do banco, tentei, digamos, jogar um bocadinho com esta, para levar o nosso olhar para o pássaro. E realmente, depois de experimentar um bocadinho, eu quando olho para o pássaro, eu realmente olho para o pássaro. Há ali umas gotas que dão um ar de ambiente do que talvez chuva, não é? E pronto, basicamente é isto. Obrigado pelas vossas críticas e naturalmente que eu também concordo com vocês que aquela mancha clarear, mas eu tentei, mas aquilo nunca ficava com ar natural. E quando a gente não consegue, mais vale assumir que não consegue. Obrigado. Está lindíssima. Mas se calhar aquela mancha poderia ser a sombra do pássaro, por exemplo. Eu penso que é qualquer ferro lá ao fundo, não sei. Não pode ser. Não é, pronto, mas podia-se considerar. Isso é uma objetiva muito longa, com muito boa definição. E basicamente foi focar no olho. Lindíssimo. E a luz que tinha também, não é? Também foi um dia um bocado. Mas para ser a primeira foto de um pássaro, é sorte, não é sorte do principiante, mas eu pessoalmente acho que está muito boa. Ele ainda não se descobriu totalmente, porque a primeira fotografia da flor ele ganha o concurso. A primeira fotografia de pássaro é esta beleza. Tu estás já aldrabando aqui o pessoal, já não sei ter amigo. Também acho. Só uma questão, há aqui um pormenor muito importante, não sei se repararam, e não sei se o Nicolau referiu isso. A posição dos vértices neste enquadramento com a posição do olho faz quase um triângulo perfeito, que é uma das regras de composição também muito pouco utilizadas. Por vezes nós, quando centramos o olho ou qualquer coisa no centro do enquadramento, esquecemos destes pormenores e neste caso está quase perfeito, está muito bom. Era só mais um bocadinho para cima e estava lá no triângulo. Está bom, Olha, Anabela, eu já andei nas ruínas, pá. Estiveste nas ruínas? Boa!
Eu tinha uma interessante antigamente, mas já não estava boa. Então, quiseste fazer umas frescas para o mestre, fizeste bem. É só para dizer que eu tenho aprendido imenso para o futuro e vocês estão-me a obrigar a afinar o olho, digamos. Basicamente é isto. Eu venho para aqui e depois peguei nesta imagem assim, onde é que está o negativo, onde é que está o positivo, onde é que está o não sei o quê, o rabo, para trás do rabo e não quero nada, com a cauda do... Atrás é negativo. Portanto, epá, eu estava constrangido pelo formato quadrado também, gosto mais dela na horizontal, mas pronto, mas ando a pensar nisto. Eu agora, quando ponho o olho à máquina, deixei a ver onde é que está o negativo, o positivo. Não, estou a brincar. Mas realmente foi sorte do pássaro estar à minha frente no banco e eu aproveitar a ocasião. Forte e engenho, não é só sorte, é forte e engenho. Engenho, exato. É isso. Ô Nicolau, estás-me a ouvir? Sim, diz. Sim, eu tinha posto aí no coisa, uma das hipóteses que eu percebo, porque eu também, se me desses isto para e eu gosto de Photoshop, para fazer uma máscara, qualquer que fosse spot healing, o clone stamp, o que é que fosse, há um gradiente aqui de tonalidades que é como tu dizes, e é que eu não ia bater bem. Aqui, para resolver a situação, uma sugestão que um de vocês, que está aqui na tertúlia, tenha, que seja mais delicada, porque há transições de tonalidade de cor ou de luminosidade muito complicada, é usar texturas, ou seja, usando, como agora há muitas, esses presets, como lhe chamam, e que através de colocação da máscara, por exemplo, numa textura que se criasse aqui por trás muito suave, se conseguisse uniformizar a tonalidade, ou nesta foto, ou noutra qualquer. Mas, portanto, uma das coisas que surgiu recentemente é a colocação de texturas em fundo que podem ser decorativas ou podem ser, neste caso, por exemplo, quando se quer atenuar. De qualquer forma, para finalizar, Nicolau, digo-te uma coisa, com aquele edifício com os reflexos que colocaste aqui na semana passada, ou este pisco, né? É o nome do pássaro. É um peito ruivo, não é um peito ruivo. Digo-te uma coisa, tu tens aquilo que há para além do conhecimento fotográfico e da prática fotográfica, chama-se um dom, que é, tu tens dentro dos teus olhos uma objetiva de grande precisão e por isso, estando no teu lugar, e como conselho que te dou, é desenvolve esse dom, porque infelizmente a maior parte das pessoas não tem esse dom que tu tens. Tu tens no teu dom que Deus te deu uma capacidade de ser um fotógrafo de excelência. É só continuares, porque tiro-te o chapéu e dou-te os parabéns. Parabéns. Tiramos tudo. Muito obrigado, Nuno, mas é assim, em relação à parte das texturas, desculpa lá, mas eu não tenho estudos para isso. Nem Em relação à fotografia, acho que vocês é que me estão a enriquecer e naturalmente que gosto de há muitos anos, mas pronto, é uma questão de ir aprendendo com vocês, aprendendo com o que vejo. Temos que ver muito para aprender alguma coisa com os outros. E depois tentar pegar no objeto, na máquina e lançarem desafios. Os desafios são importantes, que fazem-nos pensar, fazem-nos obrigar basicamente a tentar responder aos desafios. E nós temos que gostar do que estamos a fazer. Isso é a primeira coisa. Em relação ao olhar, é o sentido de oportunidade que às vezes surge, acontece, as coisas estão na nossa frente, temos que aproveitá-las, senão o momento era aquele. Passado 2 segundos o pássaro estava a voar, portanto já só apanhava um bocado do banco. Okay? Mas há uma coisa que vocês não sabem e que é bom frisar, o Nicolau é um fotógrafo maduro, é um fotógrafo com 40 anos de fotografia, independentemente de... E para além disso, já vem tradição na família por parte do pai de fotografar, ou seja, é algo quase que já genético. Portanto, e essas coisas não se compram, é vivendo, é trabalhando, é fotografando, é levando a vida a dedicar-se a uma determinada área. Com anos mais intensos do que outros, mas o Nicolau já fez coisas fantásticas e, portanto, ele diz que isso é o primeiro pássaro que ele apanhou, mas ele está farto de fotografar com a 70-200 e de ter excelentes resultados com a 70-200. Portanto, não é o pássaro, não é o facto de ser dos primeiros, não é novidade para ele a forma como se os capta. E depois ainda temos a grande vantagem que isso foi feito no Parque Terra Nostra. Toda a peixeirada que anda no Parque Terra Nostra está demasiadamente habituada às pessoas e aproxima-se muito. Até porque o pessoal
acaba por alimentar muito com o resto de migalhas e é uma peixarada que está muito, muito familiarizada com as pessoas, o que facilita muito a vida a um fotógrafo. Zé. Sim, senhor. Sim, senhor, muito obrigado. Parabéns, Nicolau, antes de mais, fantástico. Mas pegando um pouco nas palavras do Nicolau, de que essa tertúlia serve para aprender e do rigor que ela também impõe, queria apenas acrescentar que a primeira ave, aquela ave de rapina que foi apresentada pelo Virgílio, trata-se de um gavião de asa de telha. Fica assim identificado o animal. Zé, Santa Cruz pode prosseguir. Não é à toa que estás na Regi exatamente a fazer toda essa atualizando os factos, atualizando os dados. Eu posso-vos dizer que neste momento tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos informáticos, tudo a trabalhar ao mesmo tempo para que esta emissão possa chegar sem problemas à vossa casa. Eu fico preocupado porque isso, com o aumento do equipamento deve estar a querer pedir um aumento de ordenado para... Não sei se nós temos condições para tal. Não é um aumento de salário, Zé. É um ajuste. É ajustar. Um ajuste. Ora, muito bem. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, companheiros. Em primeiro lugar, as minhas desculpas por ter chegado atrasado e depois eu ia-vos pedir uma exceção e um favor, se isso me for permitido. Diga, Francisco. Eu tenho um dever de compromisso por causa de um velório. Vim de lá um bocadinho e ainda não comi qualquer coisa e queria voltar para lá mais um bocado. Se o Zé não tiver um alinhamento muito rígido da apresentação das fotografias, eu ia pedir mais uma vez, se for possível, e se não se importarem, se, por exemplo, a seguir conseguisse passar a minha, para depois me retirar. Claro que sim, Francisco. Será atendido o seu pedido e não há nada que penalize o decorrer da tertúlia, portanto, à vontade, a seguir será a sua. Obrigado a todos. E então, olhando aqui para esta fotografia, e Francisco, já agora, o que é que acha deste simpático cachorro? Um cão muito barbudo. Fofinho. O cão é simpático, a fotografia está bem enquadrada, está muito perto, o que permite ver pormenores do olho, a rugosidade do nariz, e ele está com umas cores muito limpas, muito naturais. Uma coisa que me faz impressão às vezes nestes cães assim com muito pelo, não sei se tem que ver com a idade, se tem que ver, naturalmente, acredito que não tenha que ver com a higiene, mas muitas vezes eles têm os pelos já um bocado com cor de suja, e este não está. Este, de uma maneira geral, praticamente todo o pelo está muito natural, está muito linda a fotografia. Muitos parabéns a quem a tirou e a quem tem um cão tão lindo. Muito bem, muito obrigado. Fernando Abreu, não sei se és amigo de cães, se és simpático. Sei que és amigo de tubarões, pronto, mas são realidades bem diferentes. Tubarões, cães. Dás-te bem com os cães? Sou amigo de cães, até tenho 2. Ora bem, então pronto. Tenho 2 cães. 2 cães e 3 gatos, portanto eu gosto muito disto. Não, tens a picharada toda à tua volta. Eu gosto muito da fotografia, está muito bem enquadrada no que eu entendo. Gosto do fundo que está desfocado, não sei se é uma parede, se está desfocado ou se calhar é uma parede. As cores estão equilibradas, o cão um bocadinho chorão, mas está muito bonita. Eu gosto da fotografia, parabéns ao fotógrafo ou à fotógrafa. Muito bem, muito obrigado. Eu também gosto muito deste retrato, é um excelente retrato mesmo, muito bem composto, na regra dos terços, o olho está muito próximo da espiral dourada, é um crop arrojado, mas em que o facto de ser arrojado nos transmite imensa emoção, ou seja, nós olhamos para o rosto deste cão quase como se fosse um rosto de gente, tentamos sem perceber o que é que ele possa estar a sentir, exatamente porque foi tratado
como se fosse uma pessoa a ser fotografada. É certo que garantidamente o cão deve estar aqui muito envolvido com alguém muito próximo dele para estar com esta atenção tão grande e pronto, e é um excelente retrato. Mas quem nos poderá dizer pormenores de como foi captado foi exatamente a Conceição Fernandes. Olá, boa noite. Boa noite. Este é o meu cão, portanto ele está muito habituado comigo, é um cão extremamente dócil, é um Cavalier King Charles Spaniel. Por trás do cão está uma parede... Um nome muito complicado, É daqueles muito pomposos, é um nome muito pomposo. Mas qual é o nome dele? É o Jazz. 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 É mais giro, pronto. É mais giro fácil do que ter a raça completa. Ele gosta de jazz? E ele gosta de qualquer coisa deste. Eu também gosto. Com mimos, ele gosta de... Quem não gosta de jazz, pá? Não é possível não gostar de jazz, pá. E o que está por trás é uma parede, de facto. Portanto, daí ter ficado aquele fundo tão uniforme, porque é uma parede e como estava a bater a luz, a parede estava muito, muito clara. E o cão estava numa parte superior e eu estava por baixo, portanto, daí estar com a fotografia tirada de baixo para cima. Muito bem, mas pronto, os fundos, sempre que é possível nós escolhemos e devemos escolhê-lo de forma que ele incomode o mínimo possível e que valorize o máximo possível as nossas fotografias. Ora bem, vou aqui tentar só dar aqui... Mas enquanto estás à procura, posso acrescentar uma coisa? Vossa Excelência permite? Posso, por amor de Deus, Sr. Manuel Carreiro. Como não permitir? Não, tem a ver com o cão, né? É um Cavalier, um King Charles, portanto, é um cão do Spaniel, é o grupo 7, é um grupo de caça. Mas esses cães têm uma particularidade, são os cães do reinado dos reis de Inglaterra, digamos assim. Portanto, é um cão, e o King Charles vem precisamente do seu criador, que é originou, que foi o rei Charles II, por volta do século XVI, né? É uma raça, os espanhóis são cães oriundos de Inglaterra, muito bons na caça e como companhia. Este cão tem uma particularidade, foi e continua a ser muito recomendado como cura de algumas doenças do furo psicológico. Porque ele cria uma ligação muito forte com o dono, com pessoas que têm, enfim, alguns distúrbios ou tristeza emocional, que vivem muito em solidão ou sozinhas. Isso é num cão muito caseiro, muito mimo, cria essa ligação muito forte e então é muito utilizado, principalmente como um companheiro na recuperação destes problemas de saúde do foro psicológico. É uma característica que eu achei interessante. Eu já fui criador de espanhos, a vida depois fez com que tivesse que abandonar isso, portanto conheço um bocadinho e achei que seria interessante partilhar convosco à semelhança do gavião de asa de telha. Muito obrigada, Manuel. Tu estás imparável. Então, eu acho que devia encomendar pelo menos 20 para o grupo. No teu caso, para não ser 20, encomendavas era um São Bernardo. Pronto, está bem. O Manuel Carreiro, nos seus 5 equipamentos estão ligados todos em sério. Um deles tem sempre o Google e a Wikipédia, que é para auxiliar a memória nestas situações. O importante não é onde se procura informação, o importante é ter informação. É transmitir. É partilhar isto. É partilhar. De forma muito bem e espontânea, que convenceste nós todos que eras um expert. Não sou expert nenhum, mas durante cerca de 20 anos tive o English Spring Spaniel, que é desta família de que vieram de Inglaterra. Esse nome não é menos complicado. Não é. São cães de primavera, são cães de levante, muito utilizados na caça ao fazão e aos graus nos países de Gales, que é uma coisa fantástica, um fazão assado. Não sei se sabe, o fazão tem que estar debaixo da terra durante uma semana para se poder comer. Isto é a parte. E o pior é que quem tem Alzheimer depois esquece que entrou o fazão e mais o cão. Mas passando então aqui à fotografia seguinte, e temos aqui
não é um fazão, mas são 2 pavões. Portanto, eu digo que é da mesma família também. Não sei quais são os dons curativos, mas uma coisa é certa, eles quando saltam bicam e bicam bem. Podem ter deixar algumas mazelas. Enfim, José Cabral, o que é que tu achas aqui dos nossos fazões? Querias dizer pavão, não era? Pavão, peço desculpa. Tens toda a razão. Ele não Bom, perdoa. o primeiro está a fugir de... Acho que ambos devem estar curiosos ou à procura de comida, pelo menos é aquilo que me sugere. Gosto das cores que foram captadas, esta mistura de cores. Muito bem. Não é motivo de viagem para ti, já deu para perceber. Tinhas até ali uma diagonal, podias entrar na diagonal e fazer ali uma viagem entre elas duas, entre os dois, mas não. Miguel Pironet, diz-me uma coisa. Não são águias, mas são grandes, pá, e voam tão bem. O Sporting ganhou, portanto és capaz de estar satisfeito, pelo menos não é o Porto que poderá vir a ser campeão. Eu não tenho nada. Eu sou do Benfica. Depois se é o Sporting, se é o Porto, não interessa. Por norma, eu gosto que as equipas pequenas ganhem e por isso apoio o Sporting. Mas... Tão mal, pá. Tipo o Rio Ave e assim. Muito mal agora. Estou a brincar. Não, fair play, brincadeira. Não. E o futebol eu gosto do futebol também muito por isso, pelas picardias que há entre amigos e que permite essas piadas. É mais um motivo para conviver, socializar e rir um bocadinho. Sobre aqui os pavões, que são muito mais bonitos do que uma águia, bonito a nível das cores utilizadas, não pela imponência de uma águia. Mas vindo aqui à foto, quando eu vi essa foto, eu acho essa foto, a minha primeira sensação é confusão. É um pouco confusa. Tem um pavão no primeiro plano que tem um grande crop, também que está cortado, portanto também acredito que esteja cortado porque era obrigatório cortar a foto em quadrado e portanto o autor quis incluir tudo. Mas depois é isso, tem esse pavão, tem um segundo pavão lá ao fundo, num plano já desfocado, tem aquela árvore com muito cor-de-rosa. Eu não percebo, para além de não perceber nada de aves, também não percebo nada de plantas. Mas eu acredito que o Manuel Carreiro vai explicar o que é aquela árvore lá atrás e qual a altura do ano em que foi tirada a foto para a árvore estar florida. Foi no princípio Mas pronto, acho a foto um pouco confusa por isso, essa mistura de planos e não haver uma boa separação. Quer dizer, há alguma separação de planos, mas eu preferia talvez um grande plano do pavão, de um só, com um fundo mais desfocado. Mas isso também tem a ver com o gosto do sol. Agora, claro que isso retrata muito melhor o que estava no local. E se esse era o objetivo também, está uma boa fotografia. Portanto, parabéns ao Francisco. E mais do que tudo, é sempre divertido tirar esse tipo de fotos a animais que não param sossegados. É giro. Parabéns, Francisco. Obrigado. Ora, muito bem. Eu também acho que ela está um bocadinho confusa. A abertura de diafragma foi F8. Nesse tipo de fotografia, eu nunca ultrapasso o F4. F4 5.6, mas muito F4. Eu gosto muito só do primeiro plano nítido e o resto tudo com muito desfoque para simplificar a fotografia. Eu curiosamente até gosto da diagonal entre os dois pavões, com o segundo pavão completamente desfocado. Tal como o Miguel disse, aquelas azáleas chamam demasiadamente a atenção. Precisavam de estar muito mais desfocadas e para isso precisávamos de abrir o diafragma muito mais. Para além disto, também temos aqui um problema de uma velocidade de obturação muito baixa, 1/25 aves de segundo. Quando formos a ampliar a fotografia, percebemos que os pavões não estão congelados, ou seja, é uma velocidade demasiadamente baixa, o que não é uma velocidade minimamente adequada para fotografar bicharada, mesmo que seja
mais ou menos domesticada como são estes animais. Portanto, aqui o que havia a fazer era subir o diafragma, subir a velocidade de obturação, pelo menos para 250, no mínimo, e para já correr alguns riscos, e depois abrir o nosso diafragma para um F4, e se fosse necessário dar alguma compensação de exposição, aí subíamos então ligeiramente o ISO, se fosse caso disso. De resto, pronto, é uma fotografia. Os pavões são sempre bonitos pelo seu colorido e acabam sempre por dar um cenário bonito para fotografar. Francisco Nunes, quer acrescentar alguma coisa aqui à sua fotografia? Quero agradecer, em primeiro lugar, quero agradecer, portanto, digamos que as observações vêm efetivamente no sentido em que o meu conhecimento ainda é muito pouco, tem que ver com alguns aspectos técnicos. A fotografia foi tirada no nosso parque, no nosso parque florestal da Fazenda de Santa Cruz, no lindo parque florestal, e como o Zé principalmente sabe, e alguns dos colegas porventura já se aperceberam, e tenho uma grande paixão, uma grande apetência pela paisagem. Portanto, talvez me tenha deixado de entusiasmar pelo espaço envolvente, pelo espaço florido e verde envolventes, e tenha descurado um pouco mais, porque também quando eu tirei esta fotografia ainda não fazia ideia de que íamos ter este tipo de alinhamento, ou este ponto temático. Depois, quando ele apareceu, é que fui à procura do que tinha e lembrei-me, pois afinal de contas eu tenho, e até tinha a sensação, como já referi isso numa altura, que o tema que era aves, concretamente, não animais genericamente, mas aves. E disse, pois eu tenho aves no Parque Florestal. Consegui apanhá-las de perto e achei que o colorido que ficava por trás que daria alguma beleza à fotografia. Era isso, sem pensar na apreciação de um tema ligado diretamente apenas ao focar os animais em si. Depois, por acaso, acabei por encontrar isto agora só acessoriamente, acabei por encontrar, quando me apercebi que era animais, acabei por encontrar, tenho uma boa fotografia de um cão grande. Dá para mostrar noutra altura. Obrigado a todos pela apreciação. Obrigado, Francisco, e pronto. Agora. E então, se me permitirem, sim, Zé, espero. E então, se me permitirem a seguir, eu vou então retirar. Claro que sim, Francisco. Claro Zé, mas diz, Mané. Não sei se... ias dizer qualquer coisa? Posso... ia dizer que tu poderias, como regir, e elencar qual é o nome correto do parque, já que a informação acabou de chegar. Exatamente. E a Cláudia. Mas em relação ao nome do parque, toda a gente teve conhecimento. Há aqui 2 pormenores ou 3 que eu gostaria já agora, se me permites. Eu há pouco fiz-te uma correção e neste momento quero fazer uma descorreção. Porque efetivamente o pavão é da família do fazão. Portanto, é uma espécie, é o fazão, portanto, isto é uma variante. Por outro lado, o pavão, neste caso, são 2 machos, pelo peito azul, são oriundos da China, e nós ainda não sonhávamos em sistemas de detecção de intrusos, já os chineses utilizavam os fazões, enfim, nas suas propriedades, como sistema de alarme. Isso porquê? Porque o fazão, qualquer hora do dia ou da noite, sempre que detecta um intruso, lança aquele grito característico, né? Quem já os viu sabe disso. E então, portanto, era um sistema que lhes dava alguma segurança, ter os fazões, por um lado, tornava o aspecto bonito, é uma ave extremamente bonita, é a ave que tem a maior cauda como ave, portanto tem a maior cauda, e tem essa particularidade de criar um sistema de alarme. Parabéns. Tu há pouco falaste em congelar a ave, deixava aqui uma informação. Para quem gosta de caçar, as aves devem ser congeladas por inteiro, com penas, tudo por inteiro. Já os coelhos, não. Ficará para outra oportunidade. Tripas também? Tudo. Tripas também? Tudo. A ave não se governa. Caça-se, se não se vai consumir, pega-se na ave, dentro de um saco, congelador que te vaia. Passado um ano, tira-se, deixa-se descongelar no ambiente natural e a ave está fresca. É impressionante. Sabe. Não, vamos ter que desligar um dos equipamentos do o gajo vai passar a transcrever o Google todo para a tertúlia. Não é de forma alguma, não sejam informações
de cultura geral extremamente interessantes e até pertinentes, mas pronto, mas depois podemos... Claro, não, desvirtualiza. Isto vem a jeito de brincadeira e pronto. A nossa componente fotográfica. Mas pronto, mas Mané Carreiro, pá... Boa noite então, bom programa. Boa noite, Francisco. Obrigado, um abraço, obrigado pela vossa atenção e pela vossa simpatia. Até para a semana. Muito obrigado. Ora bem, eu gosto muito de moreia frita, muito mesmo, mas também gosto desta moreia. Nicolau, o que é que tu achas desta moreia? Preferes frita ou fotografar uma moreia assim ao vivo? Epá, eu para fotografar assim ao vivo, parabéns ao autor, já imagino quem seja, porque o único que estava aqui, portanto, não, parabéns. Nosso único parabéns, Fernando, porque mais ninguém, é assim, para tirar... Eu bem que a fotografava, bem que ganhava fogo, não sabia o que tinha que escolher. Por acaso, o meu filho também mergulha e já foi companheiro do Fernando em mergulhos, portanto eu já conheço um bocado desse tipo de imagens. Eu acho que a imagem está fantástica, porque em termos de enquadramento, naturalmente que essas imagens subaquáticas têm sempre uma tonalidade, uma espécie de definição estranha por causa diretamente dos objetivos, do fator de haver água, do meio aquoso, não ser o ar, digamos, o meio entre o objeto e a nossa fotografia. E há sempre, mesmo focados, parece que há sempre uma pequena tonalidade azulada em torno das linhas de definição. Eu não sei, por acaso, já até tirei algumas imagens dessas na altura, e há sempre a dúvida se nós damos um bocadinho mais de claridade, se temos um bocadinho de textura. É sempre difícil, depois começa a ficar estranho, portanto é complicado. Eu acho que é exatamente isso, é porque uma imagem subaquática que não dá aquela definição que nós gostaríamos que tivesse, mas não é fácil, nem sei se pode fazer. Mas o olho está perfeito, a focagem está perfeita, o bicho a moreia está excelente, está com a boca aberta exatamente para o centro da fotografia, está por dentro da fotografia, está a fazer um triângulo que eu gosto bastante, está no sítio certo da imagem, a tonalidade entre esses verdes e esses amarelos, esses amarelados e laranjas enquadram bem o bicho. É pena não ver, digamos, uma maior, que não é fácil, não sei como é que isso consegue. Só estou a dizer do ponto de vista fotográfico, não estou a falar das condições que quem não sei fazer essas fotografias. É pena não ver uma diferença de luz entre o bicho e o fundo, digamos, para se destacar um pouco mais, digamos. A minha ideia é o seguinte, é que gosto imenso da imagem, as condições subaquáticas se calhar não permitem haver uma maior diferença de luz entre o animal e o fundo, e ao mesmo tempo ele soltar-se um pouco mais do fundo em termos de definição, mas eu não sei se é possível, se é um problema próprio da fotografia subaquática. Fernando, parabéns, está ótimo, está o enquadramento excelente, posição corretíssima. Se fosse 2 pontos, eu gostaria mais para dar um pouco mais de vida à imagem, mais impacto, só isso. E parabéns. Bem, Luísa, queres acrescentar alguma coisa aqui que o Nicolau já disse aqui em relação a esta fotografia? Tinha que ser esta fotografia. Para mim, o bicho é horroroso. Pronto, lembra-me cobras e lagartos e pronto. E daí que para mim, tem um impacto negativo. Mas é pessoal, não tem nada a ver com a qualidade da fotografia. A qualidade eu acho excelente, está muito bem focado, sobretudo os olhos, a boca e o ambiente, a entourage está excelente. Por isso, eu, a partir daqui, não quero dizer mais nada sobre Moreias. Muito bem. Eu gosto muito desta fotografia, tanto mais que não seja um mundo que para mim não é nada à minha praia, portanto as moreias são sempre ameaçadoras, também tenho assim um bocadinho de receio das moreias, apesar de que o Fernando vai-me dizer que elas só ataquem se a gente puser lá o dedo, mas eu mesmo assim, pá, eu não confio. Há aqui alguma matéria em suspensão e nós sabemos que efetivamente
uma das grandes dificuldades em fazer fotografia subaquática é a quantidade de matéria em suspensão. E dá uma sensação que nesta fotografia tem alguma matéria em suspensão, apesar do Fernando estar demasiadamente próximo da moreia e ter utilizado um flash pan, que é a forma de eliminar este buraco. Daí também o facto do fundo da moreia estar muito colado ao fundo, acaba por não haver uma separação de planos, porque é uma iluminação muito grande dada pelo flash. Nós percebemos perfeitamente que aqui temos aqui uma boa sombra do flash, aqui temos aqui outra sombra do flash, aqui também, ou seja, o flash veio daqui deste lado e provavelmente também é capaz de ter algum daqui, porque este olho também tem uma boa iluminação, mas o flash, a sensação que eu tenho que o flash mais forte vem aqui do lado esquerdo e, portanto, e acaba por encostar um bocado ao fundo, e por isso é que não há essa separação. O fundo está muito bem exposto, está sendo tão exposto quanto a moreia, porque a cabeça da moreia está exatamente encostada ao fundo, daí não haver essa separação. Mas pronto, eu gosto muito da fotografia, o crop está belíssimo, em que ele coloca a moreia exatamente num dos terços, a dar entrada para a fotografia, este ar de ataque feroz que assusta qualquer um que não esteja habituado a essas lides. Fernando Abreu, queres acrescentar alguma coisa? Porque isto é um mundo tão técnico, subaquático, que só tu mesmo é que nos poderás esclarecer um pouco mais. Para já, obrigado pelas críticas e ao Nicolau e à Luísa, que tem medo das moreias, mas eles são bichinhos de Deus, como costuma dizer. Está bem, está bem. Bom, esta moreia, esta fotografia foi tirada numa parede sensivelmente a 20 metros de profundidade. Portanto, nós não estamos a ver o fundo, estamos a ver uma fissura na pedra, e em que isto parece o fundo, a pedra que sai um bocadinho fora, mas depois a parede continuava a descer até aos 40 metros, para aí. E portanto, nós não estamos a ver o fundo, estamos a ver uma parede. Eu estou mais ou menos na horizontal a tirar a fotografia à moreia. Pronto, o que se vê é uma moreia dentro de uma fenda de rocha, e a parte de cima, portanto, esta parte de cima da fenda fazia uma espécie de capota. Portanto, eu estava numa semigruta e ela estava dentro da fenda. Daí a diferença de luz, se calhar, que se vê. Pronto, mas de resto é a moreia com aquele aspecto sempre a ameaçar, mas são boazinhas, não fazem mal. Nós comemos mais moreias do que elas nos comem a nós. Isso eu não devido. Portanto, elas têm mais razão de queixa. Era um animal muito grande, ou é só pela aproximação que parece ser muito grande? Não era pequeno, mas também não era excepcionalmente grande. Okay. Tipo 2 metros? Não tinha 2 metros. Aí 1,20 m para aí, talvez. Okay. Nós não nos podemos esquecer que a fotografia subaquática normalmente faz-se com grandes angulares, e as grandes angulares, e porquê? Para só poder aproximar muito do sujeito que se está a fotografar, e as grandes angulares exageram muito o primeiro plano, portanto dão uma perspectiva errada do tamanho das coisas, e por isso às vezes, por isso é que eu fiz a pergunta ao Fernando se efetivamente ela era muito grande ou se era para a aproximação ao plano. Muito bem, passando aqui à fotografia seguinte. Mana Carreiro, sei que também gostas de cavalos, pá. O que é que tu achas desta fotografia? Pois é. Epá, gosto muito de cavalos, não é? Se me pudessem escolher, epá, que animal queres ser? Ou seria um gavião de asa de telha, ou então um cavalo, não é? Que é de uma nobreza. Mas não é isso que estamos a falar da fotografia. Pá, vamos ver, eu gosto da fotografia no sentido, mas falta-lhe aqui pormenores. A cabeça de um cavalo é qualquer coisa de extraordinário. A cabeça do cavalo é uma coisa, algo bonito, algo nobre. Falta-lhe as orelhas, porque depois esse cavalo é albino, com o olho muito branco, portanto, ele é albino, e dá um ar assustador, né? Até parece que o cavalo tem algum problema cognitivo. Por daí que eu acho que falta-lhe aqui, só lhe falta as orelhas para que realmente seja uma fotografia que eu possa dizer uau.
De resto, a nível de qualidade, das tonalidades, acho que está bem. Gosto daquela mão, gosto que, mesmo que não está tudo, mas há aquela interligação entre o homem e o cavalo, né? Portanto, sempre houve uma ligação muito forte entre... Há dois animais lá que durante os últimos milhares de anos tiveram uma ligação muito grande com o homem. Um deles é o cão e o outro é o cavalo. Enfim, e esta mão a tocar no animal transmite esta ligação ao homem, perdura. Para mim, falta-lhe as orelhas porque eu quero ver a cabeça do cavalo, que é uma coisa lindíssima e não consigo, e depois fico aterrorizado com aquele olho, nem sei se vou conseguir dormir esta noite bem, porque vou-me lembrar da Moreia que faz um filete delicioso, e eu depois a seguir vou olhar para este, vou recordar. Eu posso mandar um chá de tilha que te poderá ajudar bastante. De tilha, muito obrigado, muito obrigado. Mas para tomar amanhã de manhã, não? Não, ainda hoje. Ainda hoje, ok, Zé, ok. Anabela Correia, também te assusta a falta das orelhas, o olhar albino do cavalo? Olha, é assim, eu também acho que falta, também sou da opinião do Manel, a nível de nitidez, de técnica, a fotografia está pura, muito bem focada, as cores estão fantásticas com o fundo, tudo, mas para a beleza, para essa parte está tão bonita com as cores, com essa harmonia tão grande, eu acho que realmente falta mesmo acabar a cabeça, acho que faz falta mesmo, mas a nível de nitidez eu gostava de tirar uma fotografia assim dessas, nítida, está fantástico, e o branco do fundo com o branco do cavalo, com aquele azul, aquela montanha ali, acho que está fantástico, a nível de qualidade técnica, maravilha, e está tão boa que eu acho que faltava, se tivesse o resto, eu acho que ficava excelente mesmo, e realmente o cavalo é realmente um animal de se tirar o chapéu, também sou da opinião do Manel, e parabéns ao autor, uma maravilha. Muito obrigado, André. Pois Isidro, perturba-te, o que é que te perturba, ou se perturba, o que é que te perturba na fotografia? A mim não me perturba nada. Eu acho que, como já foi aqui referido, a suavidade das tonalidades está fantástica, a definição está de uma forma natural que é bastante agradável. E é isso, não me faz falta as orelhas. Mas também concordo que faz parte da peça, não é? Mas eu acho que estão para este tipo de enquadramento e fechando o enquadramento para apresentar só alguns pormenores, acontece isso, temos que eliminar qualquer coisa. Não te faz falta, Isidro, um pouco mais de mão? Pois, foi logo das coisas, foi logo... As orelhas não me incomodam também, não me fazem falta nenhuma as orelhas. Agora, a falta de mão faz-me imenso falta. José Franco, eu fui logo exatamente da primeira coisa que eu reparei, foi logo esta mão. Eu vi que ela não estava completa, mas eu também não sei se, por opção do autor e para retirar qualquer coisa ao enquadramento, não teve muita opção e teve que fazer o copa desta forma. Ou das duas, uma, ou eliminava completamente a mão e tentava chegar à cabeça do cavalo, na minha perspectiva, para o lado direito do enquadramento, para o lado direito do enquadramento, dando mais corpo ao cavalo, acho que, porque a tonalidade do fundo está fantástica, portanto não está arrebentada, temos uma tonalidade azul por cima daquele esfumaçado verde, que é agradável, equilibra bastante as tonalidades, mas pronto, eu não estava no local, eu não sei se foi por opção do autor da fotografia. Eu gosto muito da fotografia e por todos os motivos que já foram aqui referidos. No entanto, se o enquadramento e se houvesse possibilidade de ter sido chegado, portanto, a fazer uma apresentação dentro do mesmo formato, mas dando mais corpo ao cavalo, colocando o olho mais chegado ao enquadramento do lado direito, acho que teria sido uma perspectiva interessante. No entanto, lá está, eu gosto dela assim também. Pronto, só uma pergunta, a mão que está no dorso, no pescoço do cavalo, pode não ser a do fotógrafo. E provavelmente não deve ser, porque normalmente o fotógrafo fotografa com a mão direita, que dispara com a mão direita, e a mão direita é que está ali no pescoço do cavalo, quer dizer, dificilmente ela pega com a mão esquerda e vai lá disparar, é muito difícil, é mesmo quase impossível.
Portanto, não deve ser a mão do fotógrafo. Mas pronto, tal como eu estava, pronto, eu fui pedindo a mais para falarem, porque efetivamente eu gosto muito do crop desta fotografia, gosto muito do corte arrojado, muito arrojado da cabeça do cavalo. As orelhas não me fazem falta nenhuma, a mão faz muita falta. Ou teria incluído de uma forma mais expressiva para termos aqui esta relação de carinho entre o animal e o homem, ou então teria feito como o Isidro diz, teria chegado a cabeça toda ela um pouco mais para a direita, ou deslocava a composição toda um pouco mais para a esquerda e fazia o crop à mão e não a incluía. O sentimento seria diferente, mas aqui o sentimento de ligação homem-cavalo está castrado e incomoda-me essa castração. De resto, é uma fotografia extremamente agradável de se ver e pronto, e muito interessante, muito boa. A Cissa não está hoje presente, deve estar no Parlamento ou deve estar em viagem. Zé, posso só fazer uma pergunta? Podes, sim. Tu disseste que as orelhas não te fazem falta, mas se assim fosse, onde é que irias segurar as hastes dos óculos? Não te preocupes com isso, que aí passaria para lentes de contacto. Não te preocupes. Está bem, ok. Eu até fiquei com receio com a tua intervenção, é que eu pensei que já ias ler outra vez uma folha do Wikipédia sobre os cavalos brancos, pronto, e aí já fiquei um pouco mais... Não, já levei uma repreensão e eu normalmente sou obediente. Normalmente sou obediente. Muito bem. Passando então à fotografia seguinte. O que foi, Luísa? Também não gostas de bodes? Não, ai que máximo, está simpático. Também, está simpático, pronto. Isto poderá ser daquele nosso amigo que ganhou o prémio... Vacilar. O Vacilar, não é? Pronto, ele gosta muito de bodes. Nicolau, achas que este bode está a vacilar ou não? Estava a vacilar, falta o criador. Não devia estar a vacilar, falta alguém aqui. Mas eu acho esta fotografia muito bem apanhada, muito gira, muito divertida. É o bode expiatório. É mesmo a janela. É espiar, não é? O bode expiatório. Eu gosto imenso, mas há aqui qualquer problema de... eu acho que falta luz na cara do bode. Precisa um pouco mais de luz, porque eu acho que gostava mais que fosse um pouco mais claro para se ver melhor os olhos. Os olhos estão um bocadinho escuros, parecem focados. Gosto muito deste apanhado do bode de frente, assim. Está focado. Estão focadíssimos, já tinha visto que sim. Mas estão um pouco vivos, isto é, precisa um pouco mais de vivacidade na cara do bode. Um pouco mais de clareza, claridade, um pouco mais de luz, talvez, para seguir de fundo, porque eu acho que está interessante. Se tivesse mais um pouco de luz, talvez a fotografia ficasse diferente, na minha opinião. De resto, gosto muito. A única coisa que eu vejo que me faz confusão é que os olhos ficaram mortiços e acho que os olhos é que são o que está focado e que faz parte do processo. E falta um pouco de luz. Tenho mais luz no focinho e menos luz nos olhos. E sabe um bocadinho, há aqui uma luta de... Mas gosto imenso da fotografia, atenção, parabéns ao autor. Só que dava talvez mais luz atrás, que não sei se é possível, como é que se pode fazer isto, mas é isso. Eu acho que eu quando olho para este bode, eu olho para os olhos, mas ao mesmo tempo, como há mais luz aqui na frente, fica um bocadinho, o meu olhar anda assim um bocadinho entre o focinho e os olhos. E eu gostava que ele passasse pelo focinho, mas se fixasse nos olhos e não fixa por causa disso. De resto, gosto imenso. O enquadramento acho excelente. Eu acho que gosto desse enquadramento frontal, de frente, gosto imenso da fotografia. Está de parabéns ao autor. E a definição, a textura, estão excelentes. Gosto imenso. É só isso que eu tenho a dizer. É o que me... Eu acho que ela pode enriquecer, é uma questão de tratamento. Isso com o tratamento vai lá, percebe? Agora, para ligar um bocadinho os olhos, há um pouco mais de vida à parte de trás da cabeça. Mas de resto, a forma arrojada da fotografia, o ângulo, tem uma dinâmica muito interessante. Parece que há um diálogo entre o fotógrafo e o bode, né? Basicamente isto. Muitos parabéns ao autor. Muito bem. Jorge de Almeida, quer acrescentar alguma coisa aqui ao bode? Eu gosto também, como o Nicolau disse. Agora, eu acho que houve aqui um bocadinho de azar do fotógrafo, porque aquela orelha que estava do meu lado direito, que está para trás, se aquela orelha estivesse, não precisava de estar simétrico, né? Mas se ela tivesse vindo para a frente, já ganhavam os olhos, porque depois não tínhamos aquele negro.
mas isso, pá, o animal é que pôs a orelha para trás, não é? Mas era tentar mais algumas, mas também se calhar só se vê isto em casa, não é? E falta, pronto, houve aqui um bocado de azar. Mas gosto muito deste corte, assim, deste diálogo, como diz o Nicolau. Acho interessante. Muito bem, eu também gosto muito mesmo desta fotografia, gosto muito desta diagonal aqui em baixo deste suporte ou separação do estábulo. Efetivamente os olhos estão numa zona mais escura do que o nariz está mais fora do estábulo, ou seja, apanha mais luz, mas claro que sim, com uma pequena máscara dar-se-ia muito mais luz aos olhos, inclusive podia-se fazer tratamento especificamente nos olhos, dar mais luz, mais clarity, mais força aos olhos, claro que isso podia-se fazer. A segunda a orelha, efetivamente, está para trás, se estivesse mais para a frente, daria um paralelismo mais interessante, concordo com o que o Jorge disse, mas é curioso, eu gosto muito desta fotografia, tal e qual como ela está, é um excelente retrato, é um belíssimo retrato que... Uma coisa é certa, a gente chega à conclusão de que o focinho de um bode não é mesmo nada bonito. Portanto, os olhos são sempre mais interessantes do que o focinho. O focinho é assim um bocado... até mais assustador do que a Moreia, que há pouco assustou a Luísa. Muito bem. Cláudia, estás aí? O bode também estava. Esqueci-me do título da fotografia, perdoa-me. Mil perdões. Onde fotografaste este bode? Estás perdoado, Zé. Concordo com que se calhar ficaria mais vivo se houvesse mais luz na zona dos olhos. Tirei em São Miguel quando estive a dar aulas em São Miguel. O animal não parava quieto, por isso é muito difícil tirar, neste caso, uma fotografia, ou seria muito difícil tirar uma fotografia em que a orelha de trás viesse projetada para a frente.